As autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos e amados irmãos, a liturgia da Palavra de Deus de hoje, sobretudo o Evangelho, é um Evangelho muito conhecido e, além de ser muito conhecido, é muito usado. Mas nós descobrimos o poder que torna a Igreja superior ao Estado. Vejamos, a Igreja de Cristo é sim superior ao Estado. Por quê? Porque ela tem uma missão irrenunciável, a missão de pregar a verdade, a missão de fermentar na sociedade civil o Evangelho da vida, o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação, a beleza da liturgia, o exemplo de almas tão santas que fizeram a vontade de Deus. Por isso a Igreja é superior ao Estado ou à sociedade civil. O Evangelho de hoje nos mostra um grande conflito de Jesus com o chefe dos judeus, que tentam armar uma cilada para nosso Senhor. Na verdade, trata-se de um daqueles conflitos em que Jesus pronunciou uma palavra que mudou toda a história da humanidade. Que palavra foi essa? Quando Jesus diz: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus declara a independência da Igreja diante do poder mundano e do poder político. Precisamos urgentemente voltar a esta reflexão da independência do poder espiritual, do poder religioso, do poder da Igreja, em detrimento ao poder do Estado, do poder civil. A Igreja não pode ficar atrelada, porque senão daqui a pouco o próprio Estado vai sucumbir com a Igreja. Aliás, nós já estamos diante de um poder que reprime a Igreja, por exemplo, quando se trata de temas morais, temas basicamente religiosos, mas costumes, tema do aborto, tema da ideologia de gênero e tantos outros temas que o Estado tenta minar da Igreja, esta liberdade de pregar a vida.
de pregar a família, de pregar a santidade, de pregar a liberdade nos valores, nos costumes. Esta mensagem do Evangelho de hoje, que na prática significa: a igreja não tem tropas, não tem armas nucleares, mas a igreja tem um poder maior que todas as potências mundiais. E este poder é o poder sobre as almas, o poder de salvação, o poder de libertação. Os ensinamentos de nosso Senhor, os ensinamentos de Cristo, transmitidos ao longo dos séculos pela Igreja Católica, que todo ser humano deve inclinar a cabeça e obedecer. Veja, Jesus não só quer, mas Ele deseja que todos nós sejamos livres. E ao obedecermos à verdade de Cristo, obviamente, Ele nos liberta. A igreja precisa ser livre, ter liberdade para pregar, ter liberdade para anunciar, porque ela é um poder espiritual, não é temporal. É um poder que leva as pessoas à salvação. A igreja precisa pregar sobre o pecado, precisa pregar sobre a condenação, precisa pregar sobre a sexualidade humana, que hoje em dia está distorcida por uma sociedade egoísta, hedonista, pragmatista. A igreja não pode ser calada diante de um mundo pagão. É triste quando os pagãos querem dizer o que a igreja deve pregar, o que a igreja deve anunciar. Jesus foi muito certo, justo e autêntico no Evangelho de hoje, quando Ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao Estado o que é próprio do Estado. Embora o Estado hoje dificilmente assume uma posição de respeito, porque na escola não pode mais ter religião, não pode mais falar de Deus na escola. Nas repartições públicas se trabalha para tirar qualquer sinal sagrado. E por aí vai. Pode mais rezar Pai Nosso na escola, não pode mais ter uma religião. Antigamente nós tínhamos disciplina, ciências da religião ou algo parecido. Hoje não pode mais ter nada, porque o Estado é laico. É diferente Estado laico de laicismo. É diferente de uma sociedade sem Deus, porque o que querem é tornar a sociedade sem Deus, sem critérios religiosos, sem moral. Essa é a verdade. A libertinagem. Qualquer que seja a religião que fale de santidade, que fale contra o pecado, é condenada e perseguida. Dai a César o que é de César, que os políticos cuidem do que é próprio deles, cuidem dos bens do povo, cuidem do patrimônio da humanidade, da moradia, da saúde, da educação, mas não se intrometa no que é próprio da igreja, que é a religião, que é a moral verdadeira, a salvação. E o pior não é nada, são os católicos que se dizem católicos e se inclinam diante dessa sociedade pervertida. Karl Marx, que é um sociólogo, ele já profetizou no seu tempo: a religião é o ópio do povo, ou seja, a religião engana. É o exemplo de uma cultura que não quer saber de Deus. Por quê?
Porque em Deus existe ordem. Em Deus existe busca do céu, busca da salvação. Mas a sociedade prefere o que é, infelizmente, do mundo. Jesus foi muito claro: dai a César o que é de César, ou seja, que sejamos homens e mulheres da polis, da cidade, honremos nossos deveres, nossos compromissos, mas que também o cristão não esqueça que ele é um homem tendente ao céu, que ele foi feito para a eternidade, que ele não foi feito para se destruir neste mundo, que nós temos uma alma para ser salva, que nós temos o céu, que o homem cristão e a mulher cristã não esqueça disso, e que não deixe o Estado, as potências mandar no seu desejo do céu. Eliminar da sua consciência o temor a Deus, o amor a Deus. Porque o que esta sociedade, infelizmente, hoje quer é fazer valer o poder temporal. Só pensa no Cronos, o Kairos não existe, ou seja, o céu não existe, a eternidade não existe. Por isso vamos aproveitar a vida. Sejam vocês, nós aqui presentes, cristãos de verdade. Não nos deixemos levar por qualquer espécie de doutrina estranha, mas a palavra de Deus, o magistério da igreja, a doutrina apostólica, seja os nossos ensinamentos para uma vida em Deus. Não nos esqueçamos. Não tenham medo de quem mata o corpo, mas não conseguem destruir a alma. Podem perseguir, podem falar mal, mas a alma de um bom cristão nunca será destruída, se ele souber separar o poder temporal do poder espiritual. O Estado da igreja. Até onde vai as leis na minha vida? Vão. Até onde vai a fé? A gente precisa separar. Quem manda em nós em matéria de fé? A igreja, a minha igreja. Quem dita as normas em matéria de fé? A minha fé, a minha religião, não o Estado. Não a sociedade civil. Já acabou esse tempo em que o Estado mandava na igreja. Graças a Deus, somos livres, mas corremos um grande risco de não podermos mais pregar a verdade por conta de uma cultura pagã, sem Deus, sem moral, sem religião. No mundo e no Brasil crescem os sem religião. Não é mais católico, protestante, ubandista, espírita, não. Cresce no mundo os sem religião, e são esses que querem destruir a fé e os valores cristãos. Coragem! Jesus disse: eu venci o mundo. Com ele nós também venceremos. Amém.